Boa noite, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer os últimos ajustes. Sejam bem-vindos, essa é a live dessa semana e hoje eu vou falar sobre culpa, que foi o tema que vocês escolheram, tá? Essa é uma live que eu faço toda semana, ela vai ficar gravada, então depois ela vai lá pro feed, vai lá pra parte dos vídeos. E para você que está me assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar sobre culpa, esperar o Instagram chamar mais pessoas. Tudo tranquilo? Então, bora falar sobre culpa. Queria saber de vocês qual é o nível de culpa que vocês sentem de 0 a 10. Sendo 0, não sinto culpa nenhuma, sou livre. E 10, tenho muita culpa, sou muito enrolada. Socorro! Hoje a gente vai falar sobre culpa. Então, bora lá. Quem nunca deixou de fazer, de sentir culpa, né, por algo que você fez ou que você mesmo nem fez, né, que você deixou de fazer? Essa é a culpa. E na psicanálise, a culpa é um sentimento relacionado ao remorso, né, por algo que a gente fez ou a gente deixou de fazer e que a gente sente que violou alguns padrões morais, estejam eles certos ou não é verdade? E aí, nessa hora, nasce a culpa. A gente não nasce com a culpa. A gente não nasce, a gente bebezinho não nasce, a gente aprende na vida. Ela é uma construção social e surge nas relações humanas, não é verdade? E tem muito a ver, e isso eu vou explicar muito bem para vocês hoje, que a culpa vem junto com ela, tem um sentido de utilidade. Tá? Culpa e utilidade estão ali, ó, melhores amigos. A utilidade de um fato, né? Então, o que é um fato? Algo que acontece nas relações. Então, algo aconteceu no passado, alguma história aconteceu. E o que eu sempre ensino sobre histórias? Que histórias são fatos com percepções emocionais, ou seja, diante de um mesmo fato, se você perguntar para uma pessoa ou para outra, elas vão contar diferentes histórias, porque elas vão dar um sentido emocional, uma percepção diferente, de acordo com com o próprio ponto de vista, né, com a sua própria ótica, com a lente que a gente usa para enxergar o mundo, não é verdade? Então, sempre se lembre, histórias são fatos com percepções emocionais. E cada pessoa vai ter uma história para contar, mesmo o fato sendo idêntico, tá? Então, a culpa, lembra que eu te falei que culpa e sentido de utilidade estão ali, ó, pertinho? Então, a culpa é quando alguém usa o que aconteceu, usa esse fato que aconteceu, dá essa ótica toda... Filha, não faz barulho não, filha. Elô, por favor, menos barulho. Dá essa ótica, né? Essa percepção toda particular, e aí usa isso contra você, né? Alguém pega esse fato que aconteceu no passado e dá uma utilidade que se reflete ainda nos dias de hoje. Essa é a culpa de que eu tô falando hoje, tá? E aí, seja você responsável ou não, você acaba pegando aquilo pra você. Mas o objetivo da live de hoje é ensinar vocês a lidar com a culpa do jeito certo, tá bom? Então, mesmo que haja novos acontecimentos nessas relações depois desse fato que aconteceu lá no passado, não importa. Essa pessoa que às vezes faz isso até de forma inconsciente, né? É uma pessoa que quer prender o outro na culpa, continua usando o que aconteceu para que o outro faça o que essa pessoa quer, para que o outro não faça o que essa pessoa não quer. Não é verdade? Tá fazendo sentido para vocês? Então, essa pessoa que usa esse fato dá uma utilidade para ele, para justamente manipular essa situação, né? Para que esse fato não morra, para que ele continue interferindo na vida dessa outra pessoa. Diga se faz sentido aí para vocês. Tá? Se vocês têm alguma história, se vocês vivem alguma relação assim, isso é muito comum, né? Tem uma história, né, que é super comum, né? A história, por exemplo, da mãe que tem que trabalhar. Aliás, que para de trabalhar porque nasceu filho. E aí essa mãe fica usando essa história
Para prender o filho, fica falando, puxa, mas eu larguei tudo para você, por você, e você tem que ficar comigo, e você tem que fazer tal e coisa. Enfim, o que essa mãe faz? Ela pega algo que aconteceu lá atrás e aí ela dá uma utilidade, porque a utilidade é justamente prender esse filho em casa. Não deixar ele sair, não deixar ele crescer, não deixar ele prosperar. Tá? E isso também vale, isso foi só um exemplo, tá, gente? Vale em qualquer relação. Eu tenho certeza que vocês têm aí relações em que vocês podem dar um exemplo, né? De como uma pessoa prende a outra por culpa. Justamente prende porque essa pessoa dá uma utilidade pro que aconteceu. E aí o que acontece? O passado não fica no passado. O passado continua se refletindo no futuro. Por quê? Porque essa pessoa dá uma utilidade para ele. Essa pessoa não deixa esse fato morrer. Tá? E usa para manipular. Principalmente. Nesse exemplo que eu dei. Tá? Então, como que a gente lida com isso? Né? Se aparentemente é tão fácil, né? É só cortar a utilidade. Corta a utilidade que o fato permanece no passado. Ele não vai se refletir no futuro. Tá? E aí uma coisa interessante que às vezes as pessoas ficam, mas como eu apago o fato? Não dá para apagar o fato. O que dá para apagar é a utilidade que esse fato tem. O que dá para mudar é a percepção emocional que as pessoas dão ou deram para isso que aconteceu. Isso sim, né? Por meio da reformulação das crenças, por vários métodos hoje, tá? E aí, como a gente faz? Agora eu vou ensinar para vocês, tá? Como a gente faz para eliminar essa culpa, para eliminar a utilidade disso que aconteceu, para que isso não se repita, para que essa utilidade não fique interferindo na sua vida e se repetindo no seu futuro, tá bom? Primeiro de tudo, identificar a origem. Em quais relações você sente que surge essa culpa? Nas relações, tem uma pessoa específica? Tem mais pessoas? É no trabalho? É na família? É com pai e mãe? Né? Que geralmente são as primeiras relações que a gente tem e que muitas vezes geram, mesmo que as pessoas se amem demais, né? Mesmo que seja de forma inconsciente. Então, em que situações você sente que vem esse sentimento de culpa, esse sentimento assim, eu acho que eu errei, né? Ou eu acho que eu não errei, mas eu tô sentindo, mas a outra pessoa tá colocando uma responsabilidade que não é minha. Em que situações? Esse é o primeiro ponto, né? Identificar. Pra quê? Pra trazer clareza. Para que você possa ir depois pro passo 2, que o passo 2 é separar as responsabilidades. Pensar logicamente, tirar esse embrulho emocional desse fato, né? Lembra, história são fatos com percepções emocionais. Então, tira esse embrulho emocional, abre como se fosse um presente, como se fosse um pacotinho. Tira aquele embrulho, o que sobra ali? Vai sobrar o fato. Olha para ele logicamente. A gente tem que tentar trazer uma percepção nessa hora mais racional e menos emocional. E todo mundo consegue isso. Mesmo a mais emocional das pessoas, né? Aqui falando de traço de caráter, a gente tem 2 traços de caráter que são muito emocionais, que é o traço oral e o traço masoquista. Esses tem que fazer um treino, tem que treinar, né? Tem que fazer um esforço para ser um pouquinho mais racional, mas eles conseguem também. Tá? Então, separar as responsabilidades de cada um. Aqui a gente troca a culpa por responsabilidade, porque afinal somos adultos e adultos pegam a responsabilidade e tentam eliminar a culpa, tá? Então, pensar logicamente, analisar o fato, o que aconteceu de verdade, não analisar a história. Isso é mais ou menos como um juiz faz, quando você entra na justiça para tentar algum direito seu, ou para conseguir, né, alguma coisa, para se defender. É isso que um juiz faz. Então, haja como um juiz seu. O juiz, daquele todo processo, das 2 pessoas lá que estão reclamando, que estão brigando, ele tem que se ater ao fato. O que aconteceu? Ele vai escutar um, vai escutar o outro, mas vai tirar todas as percepções que são particulares, que são visões de uma história, visões diferentes de um mesmo fato, para ele ficar só com o fato. E aí
Esse é o trabalho do juiz, não é verdade? Então, aqui é um trabalho de juiz também. Terceiro ponto, né? Já falamos sobre identificar a origem, já falei sobre separar as responsabilidades, o que é do outro e o que é seu, o que você causou, o que o outro causou, se você causou alguma coisa ou não. O terceiro ponto é retratar, que é assumir o seu erro, reconhecer que você, às vezes, que você pode ter errado, no caso de você realmente ter dado causa a alguma coisa, ter causado prejuízo, né? Por exemplo, bater o carro, não tem jeito. Pode ter sido culpa sua, pode ter sido negligência, você não sabia dirigir, você não prestou atenção, estava no celular, enfim. Aqui, se retratar, assumir a sua responsabilidade. Reconhecer que você errou, reconhecer que você falhou, pedir desculpa, pedir perdão, né? Muitas vezes, nesse ponto aqui, muitas coisas já se resolvem. Muitas coisas no âmbito emocional já se resolvem aqui na retratação. E muitas vezes a pessoa só quer ouvir que ela não é culpada, que ela não deu causa de nada, que o outro que falhou, o outro deveria ter prestado mais atenção, tá? Então, muitas situações se resolvem no âmbito emocional nessa parte aqui de retratar, tá? E o terceiro item é reparação, que é você de fato consertar o que pode ser consertado, repor o que pode ser reposto, né? Compensar o outro pelo que aconteceu, tá? E aí, o que acontece de interessante aqui, né? Diante desses 4 pontos, né? Identificar a origem, né? Que é ter clareza, separar as responsabilidades, retratar e reparar. A gente não sabe lidar com a culpa do jeito certo, e aí o que acontece? A gente vai direto para o 4º ponto, que é reparação. E aí você paga uma fatura muitas vezes que nem é sua. Você pega a responsabilidade que nem é sua. Você quer compensar, quer repor algo que aconteceu que não é possível. Igual no caso da mãe aqui com o filho, né? É possível esse filho compensar, ou querer compensar essa mãe? Né? Não é possível. Não é possível. Né? A mãe prende esse filho na culpa. Só que esse filho... Aí o que esse filho faz? Ou pode ser uma filha também, tá, gente? O que essa filha faz? Ela quer pagar essa mãe. E aí como é que ela paga? Ela paga com a vida. Ela paga não progredindo na vida. Ela paga não prosperando na vida. Então, lembre-se, tem coisas que não tem como reparar. E paciência. Né? A gente tem que saber lidar com isso, tá? O outro, principalmente, que muitas vezes é o outro que prende a gente nesse sentimento de culpa, precisa aprender a lidar com isso, tá? Então, não pula direto para a reparação. Façam esses 4 passos para identificar o que é de responsabilidade de cada um. E lembre-se que nem tudo tem reparação. Pode haver, sim, uma retratação, um pedido de desculpa, um pedido... alguém dizendo que falhou e que isso não vai se repetir. E muitas vezes isso basta. Isso basta, tá? E aqui, pulando direto para reparação, que geralmente as pessoas se ferram. Elas se emaranham ainda mais nessas relações que muitas vezes são doentias, até que a gente tenha clareza disso, tá? E muitas vezes a responsabilidade nem é sua. Pensando no caso da mãe que parou de trabalhar, eu sempre me senti culpada. Sim, isso é muito comum. Eu tenho uma história também do meu passado. Eu também sempre me senti... não culpada, eu sempre me senti mal, porque meus pais se separaram quando eu era criança e eu sentia que de alguma forma eu tinha alguma responsabilidade ali. E aí, o que a minha cabecinha de criança de 6 anos pensou naquela época? Poxa... A minha mãe ficou sozinha, eu vou ser a melhor criança que eu puder ser. Eu não vou dar trabalho para ela. Porque, né, eu amo a minha mãe, não quero dar trabalho de jeito nenhum. E aí, isso na cabeça de uma criança condiciona uma série de outros comportamentos, né, que vão levar a uma série de resultados ou falta de resultados. E isso, recentemente, foi curado comigo, né, foi curado dentro de mim. Justamente na fase de retratação,
Eu conversei com a minha mãe, expliquei pra ela e a gente trouxe o fato, trouxe aquilo que era a minha percepção e ela trouxe aquilo que era a percepção dela e a gente conseguiu se acertar, tá? Então, às vezes, por isso que eu falei, muitas vezes a retratação cura, ela traz alívio, porque muitas vezes você só quer saber que a responsabilidade não foi sua, que você não deu causa para esse prejuízo, para esse dano que você acha que causou, né? Igual a Cleide aqui falando, sempre me senti culpada, certamente, mas alguma coisa que você deu causa? Provavelmente não. E às vezes você pode até ter tido algum tipo de responsabilidade, mas a fatura total não é sua. Não é sua. Você não merece carregar esse peso todo. Porque nós não somos tão ruins assim. Né? Nós não somos esses seres terríveis que a gente pensa que a gente é. Né? Igual na minha cabeça de criança, né? Que eu não ia ser criança porque eu não queria dar trabalho. Eu era só uma criança. Então pode ser que isso aconteça com vocês também. Muitas coisas. Eu tenho um filho com TDAH e mas pensa, segue esses 4 passos. Separa o que é, tenha clareza, separa o que é de cada um. Você deu causa para isso? Pensa bem. Não deu. Não é culpa minha. Você não fez nada que pudesse efetivamente causar isso. Agora, o que você tem é responsabilidade porque você tem um filho que tem uma necessidade, né? E é diferente, isso é diferente do que você sentir culpa. Porque muitas vezes a culpa também leva à punição. A responsabilidade não. A responsabilidade leva a gente a realmente saber o que é nosso e fazer o melhor diante daquilo que a gente tem, né? Diante do que a gente tem de recursos, diante do que a gente tem de conhecimento. Então, você provavelmente com um filho assim, você vai buscar conhecimento, você vai buscar o melhor tratamento para ele. Você parou de trabalhar para cuidar dele. Entendo, mas você tem a culpa por isso, porque você deixou a sua vida passada para poder cuidar dele? Você tem que pensar assim, que você está se dedicando por uma escolha sua também. Ou você não tinha opção nenhuma. Né? Então, faz esses 4 passos, identifica, tenha clareza, né? Assuma o que é seu, o que é sua responsabilidade. Muitas vezes a gente vai ao contrário. Eu tô falando aqui das pessoas que carregam um peso a mais por conta, por às vezes responsabilidades que não são nem de vocês. Mas a gente tem o contrário também. A gente tem pessoas que jogam tudo em cima dos outros. Então não sejam essas pessoas também. Não tinha opção e não tem. Então, o meu humilde conselho é você abraçar isso que surgiu na sua frente da melhor forma possível. Sem culpa, apenas assumindo o que é sua responsabilidade. Né? Já que você é mãe dessa criança, esteja presente para ela e certamente não coloque a culpa em cima dela. Né? De certa forma, você foi adulta e escolheu esse caminho. Tá? Mesmo não tendo escolhido efetivamente, foi o que se apresentou e você abraçou, tá? Então, aqui eu falo de responsabilidade, não falo de culpa. Culpa é um peso muito pesado pra gente carregar, muito pesado. E pensa que eu sou mãe também, né? A gente quer poupar nossos filhos, a gente quer fazer tudo por eles, mas pensa que nossos filhos também têm uma parcela de responsabilidade. Né? E isso tem uma amiga maravilhosa que me ajuda, exatamente. Lembra que nossos filhos, com o tempo, com o crescimento deles, eles precisam aprender que existem responsabilidades também. Eles vão crescendo, a responsabilidade deles também vai aumentando. Né? O meu racional entende, o meu inconsciente não entende, exatamente. Mas então, meu objetivo aqui é trazer clareza, trazer pro racional. E treinar, né? Por isso que eu sempre começo. O ponto 1 é clareza. Identifica a origem, identifica as pessoas que estão nessa relação com você. Né? Se vocês
em que polo que vocês estão. Se são vocês que estão no polo, que são presos por pessoas que jogam a culpa em vocês, ou se vocês são aquelas que não assumem o que é de responsabilidade de vocês e jogam pra cima dos outros. Tem os dois polos, né? E às vezes na vida a gente pode ficar num polo em um momento e fica no outro, tá? O importante aqui é deixar cada um com a sua parcela de responsabilidade. Não peguem tudo pra vocês, não peguem. Mesmo você, minha amiga, que tem uma criança aí com um transtorno, dê um pouquinho de responsabilidade pra ele. Veja o que essa criança consegue assumir, ela vai até se sentir mais autônoma. Quem sabe, né? Quem sabe, não pegue tudo pra você. Pensa que aqui, independente de como essa criança, do que essa criança tem, de como essa criança veio, a ideia aqui é ensinar, né, dar a maior autonomia possível para essas crianças, né, claro, dependendo da condição de cada um, para que elas possam ter uma vida boa também, e para que você não viva essa maternidade com um peso que já é tão pesado, você não precisa ter mais, não é verdade? Então, a ideia aqui é deixar cada um com o que é seu, e o que é meu, eu assumo que é meu. Nem um grama a mais de peso por isso. E cada um aqui assume a sua parcela de responsabilidade, não de culpa, né? Porque a culpa é um sentimento muito ruim que surge nessas relações em que a gente se sente preso, né? Em que a gente se sente amarrado, se sente emaranhado, tá? E quando a responsabilidade for sua, se você realmente deu causa para alguma coisa, faça esses 4 pontos. Separe os fatos mesmo assim. Por quê? Porque não tem gente que pega a fatura toda. Falando de traço de caráter, a gente tem um traço que é muito forte, que chama masoquista. É o traço que pega a responsabilidade de tudo para todo mundo. Porque ele é forte, ele dá conta. Mas isso não é o certo. Pensa num trator. O trator, quando tá carregado, um caminhão, quando tá muito carregado, ele trava também. Tem hora que não anda mais. Não anda mais, não vai pra vida, não prospera, não é feliz, fica só parado, tá bom? Então se lembrem disso, o importante é cada um carregar o que é seu e deixar o que é do outro com o outro, tá? Sem culpa, sem pena. Eu sei, eu também sei, mas vamos aqui, ó, uma hora entra, não é verdade? Tá? Lembrem dos 4 passos. Agora, acabando essa live, eu vou deixar um resuminho lá no meu feed para vocês encaminharem, para vocês salvarem. Essa live vai ficar salva também. E espero que seja de grande utilidade para vocês, tá? Aqui é o relato de uma ex-culpada. Que se sentia mal, que pegava tudo para todo mundo, de todo mundo, que compensava o que não dá para compensar. E agora aprendeu a separar as coisas. Esse é o meu ensinamento de hoje. Separem as coisas, deixe cada coisa com seu dono, tá bom? E o que é seu também não passa não, pega o que é seu. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela interação. Amiga aí do filhinho, pegue leve com você também, tá bom? Vai com paciência, abraça esse caminho que surgiu da melhor forma e tente mudar quando for possível, né? Essa criança vai crescer, ela vai ficar cada vez mais independente e é nessas horas que a gente vê o trabalho, né, que a gente fez. Tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau.